Bom dia, turma. Bom dia, meus amores. Vamos iniciar nossa aula de história, tá? Vamos abrir o nosso livro na página 118, onde vem falando sobre as escolas indígenas, né? Então, as pessoas indígenas são os índios, né? Que vivem aí. A gente vai ver um pouquinho sobre as escolas, né? Sobre os ensinamentos da escola indígena, tá bom? Então, aí tem um texto explicando. Os povos indígenas não educavam suas crianças em escolas. Eles aprendiam observando os adultos. Foram jesuítas há mais de 470 anos que criaram as primeiras escolas para ensinar aos indígenas a língua portuguesa, os costumes e as crenças religiosas europeias. Há aproximadamente 50 anos, o ensino na maioria das escolas indígenas era como o ensino dos não indígenas. A língua e os costumes dos povos indígenas não eram levados em consideração. E hoje, como são as escolas indígenas? Em muitas escolas localizadas nas aldeias, as crianças indígenas têm aulas na língua do seu povo com professores indígenas. Elas aprendem português, matemática e outras disciplinas ensinadas às crianças não indígenas, mas têm aula sobre o modo de vida e os conhecimentos do povo ao qual pertence, né? E aí abaixo tem uma imagem da sala de aula, né, da escola estadual indígena Igineu Romeu Quindu, em São Miguel de Missões, Rio Grande do Sul. Tá? Então aí, depois desse texto, né, que há muito tempo atrás eles não frequentavam escola, né? Qual era a maneira que eles aprendiam? Eles aprendiam observando, né, as pessoas mais velhas. E aí, quando eles começaram a ir para a escola, eles começaram a aprender, né, português, matemática, como a gente, e não aprendia nada sobre o povo deles. E aí, há 400 anos, né, isso acontecia. E aí, um pouco menos, né, aí há 50 anos, eles começaram a frequentar a escola, aprendendo como a gente, português, matemática, só que eles também aprendiam, né, os costumes dos seus povos, né, estudavam também sobre os costumes dos seus povos, tá bom? Então, número 1, pinte de vermelho, o quadrinho que melhor completa a frase é a seguir. Então, hoje nas escolas indígenas do Brasil, as crianças aprendem. O que elas aprendem? Somente português e matemática, apenas filosofia europeia, a valorizar e a preservar o modo de vida do seu povo, a cantar somente as canções do seu povo de origem. Então, né, qual é o quadrinho aí que representa, né, que dá para poder dar continuidade a essa frase? Você vai pintar de vermelho, tá? Na página 119 vem falando, né, sobre a tradição, né, sobre a tradição do povo, como era, né, aprender a tradição do povo. Então, nas escolas indígenas, os alunos aprendem a língua, as histórias, os costumes e culinária e o modo de trabalhar do povo de que fazem parte. Em algumas aldeias, as pessoas mais velhas são a escola para ensinar seus conhecimentos sobre plantas medicinais e levam os meninos e as meninas à mata para colher essas plantas, né? Então, plantas medicinais são aquelas plantas, né, que ajudam como se fosse como não. Hoje, né, a gente sente uma dor, a gente dá um remédio. Os indígenas, eles usam plantas, né? Então, eles estão sentindo alguma dor, eles fazem chá para poder tomar, para poder curar. Então, essas plantas que eles estão falando é isso, né? São as plantas que curam a dor, né? Curam alguma coisa, ferida, dor. Então, é esse tipo de planta. Eles também ensinam as crianças a fazer cesta, cerâmica, enfeite e outros objetos de acordo com a tradição do povo que pertence. Os professores indígenas elaboram livros e outros materiais especiais para os alunos indígenas aprenderem melhor. Nesses livros, escritos nas várias línguas indígenas, fala-se de vida desses povos, né? Então, aí tem a imagem A e a imagem B, né? Então, na imagem A
uma estudante guarani, né? Ela é da tribo Guarani, da Escola Estadual Indígena Igneu Romeu Quinu, realizando atividade em sala de aula em São Miguel das Missões. E na letrinha B, né? Estudante da Escola Indígena Pataxó, Aldeia Velha, durante estudo sobre o meio ambiente no município de Caravaggio, né? Então aí são coisas diferentes, né? Tá na sala de aula, tá estudando, né? Aí sobre os costumes, sobre alguma coisa. Na letrinha B, ele tá aí, né? Como falou no texto, ele aprende, né? Com o mais velho e tá aí vendo sobre as plantas, né? Medicinais. Então, número 2. Você já fez algum trabalho escolar, como o da foto A, né? E já participou de alguma atividade parecida com a retratada na foto B, né? Então, você já saiu para poder, né, pesquisar, né, sobre alguma atividade? Você fez alguma atividade dentro da sala de aula relacionada ao trabalho? Número 3. Em sua opinião, as atividades escolares mostradas nas imagens A e B ajudam a preservar a cultura indígena? Por quê? Né? Então, ele ali na sala de aula, aprendendo sobre as questões do povo, ajuda. E ele indo lá, conhecendo a erva, né? Com os mais velhos, tá falando, explicando tudo direitinho, isso ajuda, né? Aí, você vai colocar com as suas palavrinhas, tá bom? A resposta. Depois você vai ler com calma e aí você vai responder. Então, as escolas na comunidade de quilombolas, né? Vamos ver como funciona. A gente viu como funciona nos indígenas, né? E agora na comunidade de quilombola, tá bom? Durante mais de 300 anos, muitos africanos foram trazidos à força para o Brasil para serem escravizados. Eles e seus descendentes lutaram de várias formas contra essa situação e vários conseguiram fugir dela. Alguns desses grupos criaram povoados chamados de quilombola. Quem vivia nos quilombolas eram chamados de quilombola. Quem vivia nos quilombo eram chamados de quilombola. Lá os negros eram livres para formar suas famílias e viver de acordo com seus costumes. O tempo passou e as tradições dos quilombos podem ser encontradas até hoje. Os descendentes dessa comunidade são chamados de remanescentes, quilombolas ou remanescentes dos quilombos, tá? São aqueles que restou, tá? Remanescentes são aquelas pessoas que restaram. Atualmente, também, há escola nessas comunidades. Nela, as crianças aprendem as disciplinas escolares comuns, como a gente, português, matemática, né? E os costumes e conhecimentos de seus antepassados quilombola, né? Então, além deles aprenderem como a gente, eles aprendem um pouco sobre os costumes do povo, né, que eles pertencem. Aí é uma escola, né, uma sala de aula na Escola Municipal Vereador Manuel Domingos Pereira, na comunidade quilombola de Itamatatiuá, em Alcântara, Maranhão, tá? E aí, depois de ler um pouquinho sobre os costumes, né, nós vamos responder aí. Número 1. Você faz parte de alguma comunidade de remanescentes quilombolas? Em caso afirmativo, responda as questões a seguir sobre sua comunidade. Em caso negativo, pesquise informações sobre a comunidade de remanescentes quilombolas, mais próxima onde você mora, né? Então aí, né, como eu já falei para vocês, remanescentes são aquelas pessoas que sobraram, né, aí da comunidade quilombolas, tá? Então você vai pesquisar e você vai responder aí a letrinha A e a letrinha B, tá bom? E a importância do antepassado, né? A importância do passado, do que aconteceu, né? Os homens e as mulheres remanescentes quilombolas guardam tradições próprias, como prática religiosa, danças, cantos e modos de cozinhar, de plantar e de viver. Essas tradições vêm de seus antepassados e são transmitidas dos mais velhos aos mais novos até hoje. Boa parte dos costumes foi ensinada por antepassados africanos, mas também há costumes de antepassados indígenas e europeus. Nessas comunidades, o conhecimento do mais velho é mais valorizado. Então, né, são as pessoas mais velhas que elas vão passando o costume, né, um modo de viver para as mais novas.
Então, aí na comunidade de Quilombola, os Rufinos, no município de Pombal, Paraíba, o avô compartilha seu conhecimento às netas, né? Então, aí é uma foto com o avô com as netas. E na outra foto, na foto de baixo, né, na comunidade de Quilombola, Caluga, de Vão do Moleque, em Cavalcante, Goiás, as festas populares são importantes momentos em que os mais velhos compartilham as tradições com os mais novos. Na foto, Festa do Império de São Gonçalo em 2015. Então, número 2. O que você aprende com as pessoas mais velhas da sua família? No caderno, anote 4 coisas que você aprendeu com elas. Lembre-se de escrever também o nome das pessoas e o grau de parentesco, né? Então, você vai fazer o cabeçalho, colocar bonitinho, vai escrever atividades do livro de história, página 121. E aí você vai colocar, né, as pessoas mais velhas. Meu avô. Aí, se o seu avô ensinou alguma música, né? Aí uma cantiga. Então, você vai escrever lá o nome do seu avô. Vamos dizer que é Roberto. Roberto. Aí vai lá. Música de ciranda, né? São aquelas músicas de roda, música de roda. E aí, depois que você colocar isso, você vai escrever lá avô, né? Que é o grau de parentesco. Então, você vai fazer isso com 4 pessoas. Tipo, a tia. Aí, o nome da tia é Camila. Camila ensinou algum tipo de comida. Aí, do lado, você vai escrever tia, tá? E assim, você vai fazer com 4 pessoas, tá bom? Como tá pedindo aqui no livro. Então, não esqueça de fazer essa atividade da página 121 no seu caderninho, tá bom? Então, vamos caprichar na letrinha. Não esquecer de colocar o cabeçalho, né? Para identificar que dia que foi. Não esquecer de colocar qual é a atividade do livro, né? Para não ficar perdido, tá bom? Então, aqui na página 122, vem falando sobre as escolas da comunidade cabeceira do Amarim, né? Então, vamos ver lá um pouquinho. Você sabia que as comunidades que moram em regiões próximas a mares dos rios são chamadas de ribeirinhas, né? Porque elas estão morando próximas a rios. Os costumes das famílias ribeirinhas estão muito ligados às águas dos rios e das chuvas. E como são as escolas nessa comunidade? Vamos conhecer a escola da comunidade ribeirinha Cabeceira do Amorim, às margens do rio Tapajós, em Santarém, Pará. Com cerca de 90 alunos, a Escola Municipal Luiz Antônio de Almeida tem 4 salas de aula e as turmas são multisseriadas, né? Ou seja, são todo mundo junto. Isto é formado por alunos de várias idades e em diferentes anos do ensino fundamental. O professor é o mesmo para todos. O calendário escolar acompanha as cheias e as secas do rio. O período em que chove menos concentra maior número de aulas. Por isso, geralmente, as aulas acontecem de agosto a abril, com recesso em dezembro. Já as férias escolares ocorrem entre os meses de maio e julho, no período em que chove mais, né? Então, assim, como eles moram próximo a rio, fica difícil, né? Quando a maré tá cheia, deles chegarem na escola. Então, eles frequentam mais as aulas durante a seca, né? Onde a maré está baixa. Então, aí você vai responder essas 3 perguntinhas de acordo, né? Relacionado aí com o texto, tá? Os períodos de aula e de férias dos alunos da comunidade Cabeceira do Amorim são diferentes do período da escola onde você estuda ou semelhante. Por quê? Então, o período que eles estudam é diferente do nosso período, que eles têm férias é diferente. Você vai colocar o porquê, né? Quais são os meses que você estuda e quais são os meses que você está de férias? São iguais ou são diferentes? Número 2. Algum rio perto de onde você mora? Os períodos de muita chuva interferem no modo como você vai para a escola? Então, né, você mora perto do rio e quando está chovendo muito, isso interfere que você frequente a escola? Número 3. Você conhece alguma comunidade ribeirinha ou faz parte de alguma comunidade desse tipo? Conte a sua experiência. Então, você conhece, né, alguma comunidade como essa que, né, o povo vive aí na beira do rio e funciona dessa maneira, né, quando vai para a escola. E você vai colocar se sim ou que não, tá bom? Então, nossa atividade vai só até aqui, tá? Na página 123. Qualquer dúvida, você vai deixar seu comentário que eu vou ajudar você a fazer essa atividade, tá bom? Um beijo e até a próxima.